Sabe aquelas picuinhas do dia a dia? Falta de comunicação, processos todos confusos? Pois é, esses são os vazamentos que pouco a pouco afundam o barco de qualquer equipe. Hoje, a gente vai analisar uma estrutura, um passo a passo mesmo, baseado num caso real, para a gente entender como transformar o caos em colaboração e, claro, manter o barco navegando. Vamos começar? E tudo começa com essa metáfora que é super poderosa. Ela basicamente nos lembra que o sucesso de uma equipe, ele é totalmente interligado. Aquela mentalidade de, isso é problema do outro departamento, na verdade, é o primeiro furo no casco do barco. Porque um vazamento, não importa onde ele comece, vai afetar todo mundo. Não tem escapatória. Então, para consertar o barco, o primeiro passo e o mais óbvio é encontrar onde estão os furos. Vamos dar uma olhada nos problemas específicos que estavam causando todo esse atrito e essa ineficiência antes que a coisa ficasse séria e ameaçasse afundar a operação inteira. Olha só como os problemas são tanto de relacionamento quanto de operação. De um lado, você tem as picuinhas e as respostas ríspidas que vão minando a confiança da galera. Do outro, pedidos que não fazem sentido e atrasos na abertura da loja que prejudicam o resultado final. Cada um desses pontos é um vazamento que drena a energia e a eficiência do time. E o primeiro remendo, talvez o mais crítico de todos para consertar esse barco, não é nenhum processo super complexo, não. É simplesmente reforçar o básico, sabe? Criar uma base sólida de respeito mútuo. Porque sem isso, nenhum outro conserto, por melhor que seja, vai durar muito tempo. A diferença aqui é gritante, né? É a gente sair de uma comunicação com respostas atravessadas para uma onde se ouve as sugestões. Deixar de ignorar as regras e passar a perguntar por que essa regra existe. O objetivo aqui não é fugir do conflito de jeito nenhum, mas sim resolver os problemas de um jeito que fortaleça a equipe em vez de implodi-la. Vamos pegar um exemplo bem prático. A gerência decide criar um sinal para identificar os clientes que já estão dentro da loja. À primeira vista, pode parecer um detalhe bobo, uma regra boba. Mas sem esse sinal, a contagem de atendimentos vira uma bagunça, impossível de fazer. A lição é clara. Antes de sair ignorando uma regra que parece não fazer sentido, pergunte o motivo. O contexto muda tudo, de verdade. Ok, então o respeito é a base de tudo, mas ele sozinho não é suficiente. Agora, a gente precisa de um mapa, de uma rota clara. Vamos falar da necessidade de ter regras operacionais bem definidas, porque um barco com uma tripulação que se respeita, mas não sabe para onde ir, vai continuar andando em círculos. Esse aqui é um exemplo perfeito do que é o caos na prática. Chega um pacote qualquer e a pergunta ecoa pela sala. E aí, quem resolve isso? Quando ninguém é o dono da tarefa, o problema acaba virando de todo mundo e, ao mesmo tempo, de ninguém. O resultado, a gente já sabe: confusão e atrasos. E qual a solução? Uma coisa simples, uma matriz de responsabilidade. De repente, a confusão some. Pacote JT vai para a pessoa 1, Shopee para a pessoa 2, acabou a incerteza. Isso não só cria responsabilidade, como também acaba com aquele famoso jogo de empurra-empurra. E quando aparece uma exceção, algo fora do padrão, também precisa ter um processo claro. Olha como isso transforma o que poderia ser uma crise num procedimento de rotina. Identifica o problema, comunica no grupo certo e documenta a solução. Sem pânico, só um plano de ação. Simples assim. E essa clareza toda tem que ir para o mundo digital também. Quantas vezes um trabalho inteiro precisou ser refeito porque alguém não salvou o arquivo no lugar certo? Regrinhas simples, como usar modelos padronizados e salvar tudo sempre na nuvem, no drive compartilhado, evitam uma frustração gigantesca e muita perda de tempo. Certo, ter essa organização digital, ter a matriz de pacotes, tudo isso resolve o como fazer as coisas. Mas isso só funciona de verdade se a equipe inteira abraçar o porquê. E é aqui que a gente entra na mentalidade do time. Os melhores processos do mundo não valem nada se as pessoas não se sentirem donas daquilo. Vamos ver como construir isso. Isso nos traz de volta para a ideia do barco furado. O tal do senso de unidade é exatamente essa virada de chave. De pensar como indivíduos para pensar como um sistema. Um sistema conectado, onde cada um protege o outro, porque o sucesso de um é literalmente o sucesso de todos. E aqui a gente vê exemplos bem práticos disso. Não é só o gerente que tem que avisar que o estoque está baixo. Todo mundo é dono disso. Em vez de simplesmente passar um cliente para um colega sem contexto nenhum, dá uma lida no histórico da conversa. É sobre proteger os colegas e facilitar o trabalho um do outro. Ótimo, a base está construída. Temos respeito, processos e um senso de dono. Mas como a gente mantém isso e continua melhorando? A resposta é uma só: medir o que realmente importa. Essa é uma pergunta fundamental para qualquer equipe.
O que é mais importante agora, nesse exato momento? Limpar a loja ou terminar o serviço de um cliente que já está esperando? Se não houver um alinhamento sobre as prioridades, cada um vai acabar remando numa direção diferente. E para conseguir esse alinhamento e garantir que a melhoria seja contínua, o segredo é ter foco. E o foco vem de fazer as perguntas certas. Nesse caso aqui, são 3 perguntas que mudam o jogo. São essas perguntas que transformam boas intenções em resultados de verdade. Como a gente vai medir? Quais são as nossas métricas principais e por que medir isso é importante? As respostas para isso criam um senso de responsabilidade e um foco compartilhado no progresso. E quando a gente mede, a gente consegue se planejar de forma proativa. Em vez daquela correria de última hora para o Dia dos Namorados, por exemplo, a equipe pode se planejar com meses de antecedência. Isso transforma o caos reativo numa estratégia calma, pensada. E, no final das contas, tudo isso tem que virar ação prática, tangível. Não são só ideias no ar. São os próximos passos concretos. Identificar quem precisa de treinamento, pensar num novo modelo de comissão, melhorar o padrão de atendimento. É aqui que a mudança acontece de verdade. E assim, a gente fecha o círculo, voltando para a ideia central. Cada processo, cada regra, cada gesto de respeito é um remendo nesse barco. É um esforço coletivo para garantir que todo mundo vai chegar no destino. E chegar junto. Agora, fica a reflexão que vale para todo mundo. Olhando para o nosso próprio time, nosso projeto, nosso barco, onde é que está o primeiro vazamento que precisa de atenção urgente? Porque identificar esse furo já é o primeiro grande passo para começar a navegar em águas bem mais calmas.